via correio. Parágrafo 3º. É vedada a inutilização do auto de infração depois de lavrado e assinado sob pena de aplicação das medidas administrativas civis e ou criminais cabíveis ao agente público. Parágrafo 4º. A multa vencerá no 15º dia útil da emissão do auto de infração e será recolhido em guia de livramento próprio emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo 5º. O comprovante de recolhimento de multa deverá ser apresentado ao órgão expedidor no prazo de 24 horas. Parágrafo 6º. Caso haja inadimplência ao pagamento das multas aplicadas, o valor será inscrito na dívida ativa. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 29. As multas aplicadas serão recolhidas em conta específica e serão utilizadas em ações educativas de combate ao mosquito Aedes aegypti, apresentado no relatório anual de gestão. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Das disposições finais, artigo 30. A fiscalização ao fiel cumprimento desta lei, compreendendo os procedimentos administrativos e a aplicação das penalidades de demais providências que se fizerem necessárias, serão de competência da Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 31. Fica o Poder Executivo autorizado por meio de decreto a estabelecer outras graduações das multas, respeitando os parâmetros fixados nesta lei, bem como diminuir eventuais omissões. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 32. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contando da data de sua publicação. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Segunda votação e redação final em bloco, senhor presidente. Segunda votação e redação final em bloco. Vereador Jamil Ock, vereador James Costa, vereador Ivo Evangelista. Aprovado em segunda votação e redação final em bloco. Senhor presidente, o vereador Fábio Magal está no plenário? O vereador Fábio Magal está aí? Convido nesse momento o vereador Fábio Magal para assumir a segunda secretaria por obséquio. Eu vi ele rodando aqui, tem um projeto. Caso esteja no plenário. Não estando. Senhor presidente, falta aqui um projeto de lei que reconhece de utilidade pública a Associação Indígena Tupinambá do Aquipe do Meio. Artigo 1º. Fica reconhecido de utilidade pública a Associação Indígena Tupinambá do Aquipe do Meio. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revoga-se a disposição em contrário. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado Segunda por votação e redação unanimidade final, dos presentes. Segunda votação e redação final em bloco. Vereador Jamil Ock, vereador James Costa, vereador Ivo Evangelista. Aprovado em segunda votação e redação final em bloco. Acabou tudo? Só tem 2 de quando não aí. Ok. Nesse momento, declaro encerrada a ordem do dia. E, atendendo ao pedido de pela ordem do vereador Alzimário Belmonte, está concedida a palavra ao parlamentar. Presidente, nós aprovamos um requerimento aqui nesta casa para o senhor Mário fazer uso da palavra na sessão e, como já passou a leitura da ordem do dia, eu creio que seja um momento hábil, né, que foi 20 minutos que nós aprovamos nesta casa. Nesse momento eu faço cumprir o requerimento aprovado pelo Pleno no sentido de 10 minutos para que o senhor Mário faça uso da palavra. Está concedido o espaço de 10 minutos. Daqui? Oi. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Minha fala vai ser breve, não vou precisar utilizar dos 20 minutos não. Gostaria da presença aqui
Gostaria da presença de Ed. O Ed. Gostaria de solicitar a presença de Ed também, que vai fazer uma intervenção aqui. Primeiro, eu vou, antes de começar a minha fala, a pedido dos estudantes do Luiz Palmeira, eles mandaram uma carta aqui, que é uma reivindicação deles, a respeito da obra da ponte, que eu acho que na audiência pública a maioria de vocês não estavam presentes aqui, eles fizeram esse pedido. A carta diz o seguinte: circula nas redes sociais um apelo dramático elaborado pelos alunos da escola Padre Luiz Palmeiras a respeito da possível demolição da referida escola. E esse demolimento vai dar vazão a uma rua que vai passar ali naquela localidade, que vai desaguar todo o fluxo de carros que vem da ponte. Esse colégio, o grupo escolar Padre Luiz Palmeira, abriga quase 400 pessoas, quase 400 estudantes, que até então não tem um contraponto onde estudar. Esses alunos vão sair de lá e até agora não está sendo discutido onde essas vagas serão criadas. E aí foi colocado aqui para o Ministério Público, através do promotor Paulo Eduardo, que seja incluído na ponte, na licitação, na audiência pública que vai ser realizada aqui, esse debate de para onde vão essas 300 vagas, já que aqui faz quase 30 anos que somente um colégio foi construído agora e foi recente, iniciado por Newton Lima e concluído agora, que é o colégio lá na Conquista. E são 300 pessoas que estão aí sem matrícula, sem condições de estudar, que vão ficar prejudicados agora. Então fica aí o manifesto dessas 300 pessoas, que aí junto com quem abraçou a causa foi o Pontal Criativo, com a Bobreira, a Socorro Mendonça do Instituto Auxiliar também abraçou essa causa, e fica aí esses 300 apelos aqui para vocês, incluírem na pauta da agenda de vocês esse final de ano, nessa audiência pública, vocês se façam presentes e reivindiquem que essas 300 vagas têm que existir, né? E agora, assim, para começar a minha fala, diante desse cenário de crise internacional, é essencial a gente ter uma premissa. Somos todos cidadãos ilhéenses, estamos aqui em prol da nossa cidade. Só que Ilhéus não é uma ilha. Apesar do nome Ilhéus não está... Ilhéus fica numa entidade representativa federativa chamada Brasil. E tudo que está aqui, interfere em nossa política pública, está atrelado ao governo público federal, está atrelado também ao poder público estadual. E a gente está em um momento de crise institucional aqui, de representatividade. Eu quero questionar aqui, por exemplo, alguns de vocês, principalmente a plateia que está aqui, se sente representado pela maioria dos deputados que estão lá, pela maioria dos senadores que estão lá votando, por exemplo, questões importantíssimas como o congelamento, através da PEC 55, congelamento de gastos públicos. Esse sistema representativo, de fato, não está representando a população. Como foi aqui, por exemplo, colocado na questão do aumento do subsídio. Tinha pouca gente aqui representando a população, representando o que a população estava discutindo naquele momento, que não é momento para discutir aumento de salário. Teve aqui também, passou por essa casa, um requerimento, está passando e tramitando agora um requerimento de aumento de transporte, onde foi discutido por essa casa aqui a questão do transporte, se não em 2013, lá quando a gente teve manifestação e provocou essa casa. Quando em 2015 a gente fez reuniões aqui, Gurita fez também reuniões com a gente aqui, pedindo para a gente debater a questão do transporte público. Mas fora isso, cadê a questão do debate do transporte público aqui? Aumentos e mais aumentos acontecendo há anos e anos, após anos aqui, e a gente não vê essa casa debatendo. Por quê? Foi retirada dessa casa a competência de discussão. Não precisa mais passar por aqui questão de aumento de transporte. Mas a gente fala de aumento de transporte, mas não é só isso. Transporte é muito mais do que isso. Transporte é questão de ciclovia. Transporte é questão das pessoas, do direito das pessoas a atingirem outros direitos. Você, quando sai de casa, você precisa do transporte, se transportar para ir para o hospital. Você precisa se transportar para ir para uma escola. O direito de transporte é muito além de aumento de passagem.
O direito de transporte é o direito essencial, um direito meio para chegar a outro direito. Então, onde isso está sendo discutido com veemência aqui, com representatividade? E aí, para iniciar isso, eu faço um contraponto na questão da representatividade de Vossas Excelências, no quesito do aumento de transporte, porque essa Câmara é fiscalizadora e ela precisa fiscalizar o município que não está fiscalizando a empresa. Porque já foi feito em 2013 um laudo e com fotos comprovando que a empresa não estava sendo fiscalizada. Passou agora aqui a reunião do Conselho, foram 2 reuniões do Conselho, que o poder público privou a população de participar dessa reunião do Conselho. E aí, eu questiono, por que o povo não foi convidado e não foi permitido estar presente na reunião do Conselho? O Conselho é um órgão representativo do povo. Por que o povo não pôde estar lá nessa reunião do Conselho? Porque estava se debatendo a questão do aumento de transporte sem o principal e o essencial, que são as planilhas de gasto. E as planilhas de gasto que a gente tem acesso, falta dados fundamentais. Todo mundo aqui tem carro, não tem? A maioria de vocês tem carro, pelo menos eu não vejo vocês utilizando ônibus. Mas todo mundo tem carro. Para fazer o gasto médio que vocês consomem de gasolina, que o carro de vocês consome de gasolina, vocês colocam um valor, uma quantidade de litro e fazem o cálculo do percurso para ver quando ele está rendendo. Como é que vocês vão ter o cálculo do rendimento do carro de Vossas Excelências se vocês não têm o dado da quilometragem? A mesma coisa está acontecendo aqui. Como é que você vai aprovar um aumento de passagem se não tem quilometragem das linhas de ônibus? A quilometragem que a gente tem é da concessão de 2000 e 2013. Foi da 2000 da São Miguel e 2003 da Via Metro. Essas linhas, esses contratos já estão defasados. Os editais já devem defasados. A gente precisa urgentemente discutir aqui uma nova licitação. Ou, progressivamente, que ela permita que uma empresa pública administre esse setor. Porque está na lei orgânica, que é competência da Prefeitura Municipal, que o transporte público é um direito essencial. Nossa lei orgânica, inclusive, ela foi muito mais avançada do que muitas daqui dos municípios em torno e no Brasil inteiro, porque a gente já garantiu a questão do transporte público como essencial, direito essencial na lei orgânica daqui. E aí eu não sei te dizer se essa discussão já foi tirada na última discussão da lei orgânica, mas na última que eu tenho acesso, ela ainda era. O transporte público ainda é um direito essencial a ser garantido na nossa lei orgânica. E ela não é tratada, porque, por exemplo, você coloca um aumento de transporte, a população que já está desempregada. Você vê a grande parte da juventude está sem emprego aqui. Você coloca um aumento de transporte, como é que essa galera vai estudar? E aí vem, 3 anos aqui recentemente, uma análise feita pelo Sindicato dos Professores, colocou que a evasão do ensino público aqui está grande. Porque se não tem transporte público, velho, não tem como pagar. Aí vem os amarelinhos, estão todos abandonados, volta e meia tem, volta e meia não tem. E tem relatos aqui na internet, se você publicar, pegar a opinião da galera, principalmente da comunidade rural, falta transporte. Então transporte é isso, é um direito essencial para ter direito a acesso a outros direitos. E não está sendo colocado nessa casa aqui. Porque, sinceramente, se vocês tiveram 2013 para cá, para discutir, tiveram respaldo da população que estava aqui querendo colaborar com Vossas Excelências em torno dessa questão do transporte, e não foi avançado ainda. Porque o último dado que a gente tem, que deveria ser competência do poder público, da prefeitura, ter através da Secretaria de Transporte, um estudo paralelo, porque a gente não pode confiar em empresário, desculpa. Né? O empresário é um cidadão que pode estar ali querendo maquiar para ter rendimento. E a gente está tratando aqui de um bem essencial, que é competência do poder público fiscalizar, e o poder público não está fiscalizando. Eu quero que vocês me mostrem, se vocês têm um contraponto aí, cadê a planilha paralela de estudo do custo de transporte da Secretaria de Transporte? Não tem. O Conselho, que deveria ser o órgão para pedir isso, não tem. Então, o mínimo que é possível que se deveria ter feito era uma audiência pública, que é fruto dessa fala aqui. A gente vai pedir primeiro, Vossas Excelências precisam escutar a população, por mais que esse órgão não seja agora, nesse quesito deliberativo,
mas pode ser consultivo da população. E através do mandato de vocês, termos representatividade para questionar o poder público por não ter feito essas planilhas. A gente poderia ter muito bem uma empresa pública aqui, paralelo, sem os interesses dos empresários, fazendo essa análise da planilha. Mas aí, por exemplo, para que vale a licitação aqui, já para concluir? De que vale as licitações de transporte? De que vale essas licitações que estão tendo aqui todos esses 4 anos? Se na hora de ter a licitação, a gente está lá para gente fiscalizando, Elisângela aqui já fez esse trabalho durante anos aqui no município, mas na hora lá, ao fechar das portas, tem vários auditivos agora de contrato. Então de que adiantou? De que adiantou? Teve licitação e na hora do aditivo de contrato, todo mundo escondidinho, vai lá e adiciona mais o contrato. Foi adicionado aqui 76 mil para a empresa Marileide, foi adicionado aqui para a empresa Eireli, 143 mil, e agora tudo em dezembro. Para concluir, senhor. Então, por exemplo, a licitação de transporte está a mesma coisa, está defasada, está sem análise, e a gente precisa de audiência pública para chamar o Ministério Público, que está desde 2012 sem agir, porque está preso ainda, sem embasamento técnico de vocês mesmo, sem informação do poder público daqui dessa casa e de lá, através do promotor Paulo. A gente precisa convidar ele para vir aqui expor essa situação às vossas excelências. A gente precisa pegar também o promotor Franklin, que é de improbidade administrativa, porque se não está tendo aumento, desde Newton Lima até o governo atual, aumento sem fiscalização, isso é improbidade administrativa, isso é crime, e precisam ser responsabilizados. A gente precisa estar aqui com essa audiência pública, botar os pingos nos is. Senhor Chimário, para concluir, por favor. Só um instantinho, rapaz, só 5 minutinhos. Que aí eu vou colocar uma questão agora de Ed, que é outra questão nessa vertente também da falta de representatividade, que o Ed pode colocar aqui muito bem. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ed Paixão, ator e diretor de teatro. Eu vou ler apenas um breve manifesto. Em 2003, a Fundação Cultural de Ilhéus foi transformada em Secretaria de Cultura e foi criada para desenvolver a política cultural do município, assim como estimular, implementar e formular políticas públicas no âmbito cultural, bem como zelar pela preservação do patrimônio histórico e pelo estímulo da produção artística local. Infelizmente, nessa primeira gestão como secretaria, houve pouco diálogo com a classe artística local. O Teatro Municipal de Ilhéus manteve-se fechado quase a gestão toda. Poucas metas foram atingidas. Os artistas, muitas vezes, foram obrigados a tirar dinheiro do próprio bolso para tocar os seus projetos. Literalmente, estamos pagando para trabalhar. A Casa de Cultura de Jorge Amado, sede da Secretaria, está sucateada e necessita de uma reforma. O que foi feito com a verba do Fundo Municipal de Cultura? Quais eventos a Secretaria promoveu que valorizassem os artistas locais? Senhores, estamos cansados de migalhas, de má infraestrutura, iluminação precária, som de baixa qualidade. Estamos cansados de sermos tratados como ratos. Um lugar onde não há cultura, a violência vira espetáculo. Não há vida sem cultura. A Secretaria precisa ser reformulada, reavaliada e cumprir seu papel como órgão de cultura que funcione na prática, porque na teoria é tudo muito bonito, mas fantasioso. Em nome de toda a classe artística de Ilhéus, repudiamos a menção de que a Secretaria de Cultura seja fundida com a Secretaria de Turismo, sendo relegada a uma mera pasta de enfeite. Isso é um retrocesso no setor e não estamos dispostos a aceitar isso sem luta. Já ficamos tempo demais fazendo política de boa vizinhança, e existe muita coisa acontecendo e já não dá mais para ficarmos quietos. Guerra é guerra e nós artistas sabemos como guerrear sem pegar em armas. Juízo, lucidez e bom senso à próxima gestão do município, sem mais nada a declarar. Atendido o requerimento do vereador Gurita, aberto o pequeno expediente, primeiro orador, vereador Gurita.